Existe um veneno invisível que milhões de pessoas consomem todos os dias. E ele pode estar destruindo seus rins agora mesmo. O pior, ele não está escondido em laboratórios, mas na sua mesa, no seu copo, no seu dia a dia. Milhões de pessoas consomem isso acreditando estar seguras. Mas, na verdade, carregam uma bomba relógio dentro do corpo. Nos próximos minutos eu vou revelar qual é esse veneno silencioso, como ele age e o que você pode fazer para se proteger antes que seja tarde demais. Escreva agora nos comentários. Eu protejo meus rins. Fique comigo até o final. A revelação pode mudar sua vida. Eu sou a doutora Ana Esperança, médica especialista em saúde renal, e vou te conduzir por esse segredo que a maioria prefere ignorar. Os rins são guardiões silenciosos, sentinelas que trabalham dia e noite para manter seu corpo vivo. Eles não têm a fama do coração, não são lembrados como o cérebro, nem tão falados quanto os pulmões, mas sem eles, nada funciona. Imagine 2 filtros de altíssima precisão, com milhões de microestruturas chamadas néfrons. É através deles que cada gota de sangue é purificada, retirando toxinas, equilibrando sais minerais e regulando a quantidade de água. Todos os dias, esses 2 pequenos órgãos processam cerca de 180 litros de sangue, filtrando resíduos que, se acumulassem, seriam capazes de envenenar você em poucas horas. Só que eles fazem tudo em silêncio, sem pedir aplausos, sem mandar sinais de orgulho. Trabalham escondidos, discretos. E justamente por isso, quando adoecem, quase ninguém percebe até que seja tarde demais. O perigo é que a maioria das pessoas acredita que só quem tem doenças graves, como diabetes ou hipertensão, precisa se preocupar com insuficiência renal. Mas não é verdade. O colapso dos rins começa em pequenos detalhes, hábitos cotidianos aparentemente inofensivos. É como se você fosse depositando grãos de areia em uma engrenagem delicada. No começo, ela continua rodando. Depois de um tempo, o atrito aumenta. E um dia, sem aviso, a engrenagem quebra de vez. O primeiro inimigo é conhecido de todos: o sal. O sódio em excesso é um veneno lento e traiçoeiro. Ele aumenta a pressão sanguínea, força os rins a trabalharem como escravos que nunca descansam. Cada prato de comida ultra-temperada, cada fast food lotado de temperos artificiais, cada só mais uma pitadinha, adicionada sem pensar, se transforma em um peso invisível sobre os filtros renais. E o pior, a maioria dos idosos acredita que consome pouco sal, quando na realidade quase todos os alimentos industrializados estão carregados dele. Um pão francês no café da manhã, uma fatia de queijo, um molho pronto no almoço, um pacote de biscoito à tarde. Pequenos excessos diários que se somam a um fardo gigantesco para os rins. O resultado? Pressão alta, retenção de líquidos, inchaço nas pernas. Mas o efeito mais perigoso é o que acontece em silêncio: a destruição progressiva da função renal. Mas o sal não age sozinho. Muitos idosos confiam em comprimidos coloridos para enfrentar dores, insônia ou desconfortos comuns da idade, anti-inflamatórios para dores nas articulações, analgésicos para dor de cabeça, remédios para dormir. Eles parecem tão comuns, tão inofensivos, que é quase impossível acreditar que podem se transformar em pequenas lâminas invisíveis. Só que é exatamente isso que acontece dentro dos rins. Cada substância química que passa por ali deixa marcas, como cortes microscópicos nos filtros renais. Esses cortes não cicatrizam. Eles vão se acumulando, enfraquecendo as estruturas até que elas param de funcionar. Eu já vi pacientes que juravam tomar apenas um remedinho de vez em quando. E, anos depois, descobriam que seus rins estavam reduzidos a menos da metade da capacidade. E ainda existe o inimigo mais banal de todos: a falta de água. Parece simples demais, mas a desidratação crônica é um dos fatores que mais destroem os rins em silêncio. Muitas pessoas com mais de 60 anos dizem que não sentem sede, acreditam que 1 ou 2 copos de água por dia já são suficientes. O problema é que, sem água, o sangue se torna mais espesso, as toxinas circulam em maior concentração e os rins precisam fazer um esforço gigantesco
para tentar purificar o corpo. É como pedir para um filtro de café reter um líquido espesso como lama. Ele entope, quebra, racha. No início, o corpo dá pequenos sinais: tontura, urina mais escura, cansaço incomum. Mas quem presta atenção, esses sinais são facilmente atribuídos ao envelhecimento, ao estresse, à idade chegando. E assim, o veneno do descuido vai corroendo o corpo de dentro para fora. A parte mais assustadora é que os sintomas iniciais da insuficiência renal são sutis demais para serem notados. Um leve inchaço nos tornozelos, cansaço exagerado, dificuldade de concentração, uma sensação de confusão mental. Alguns relatam náuseas discretas, outros apenas uma perda de apetite. São sinais que se confundem com o cotidiano de quem envelhece. É por isso que milhares de pessoas descobrem o problema apenas quando os rins já estão em colapso. Nesse ponto, as opções se resumem a duas: hemodiálise, um tratamento doloroso, desgastante, que prende o paciente a uma máquina 3 vezes por semana, ou o transplante de rim, um procedimento arriscado e quase sempre difícil de conseguir pela fila interminável. Imagine a história de Dona Lúcia, uma senhora de 72 anos. Ela sempre dizia que tinha saúde de ferro, que raramente ia ao médico. Gostava de comidas temperadas, tomava remédios para as dores do joelho e raramente bebia água. Preferia refrigerante. Durante anos, ela ignorou pequenos sinais: o inchaço nos pés ao final do dia, a urina escura, o cansaço cada vez mais intenso. Até que um dia, em um exame de rotina, o diagnóstico caiu como uma sentença. Os rins estavam funcionando a apenas 20% da capacidade. Sem dor, sem aviso, apenas a notícia de que sua vida mudaria para sempre. Ou pense no caso fictício de João, 65 anos. Ele acreditava estar fazendo tudo certo. Caminhava diariamente, controlava o peso, se orgulhava de ter uma vida ativa, mas comia pão, queijo e embutidos todos os dias. Tomava analgésicos quase toda semana, achando que não havia problema, e raramente lembrava de beber água. Quando descobriu a insuficiência renal, era tarde demais. Precisava iniciar hemodiálise imediatamente. O choque foi tão grande que ele repetia a mesma pergunta: como algo que parecia tão normal pode ter me destruído por dentro? Esses casos mostram o quão traiçoeiros são os primeiros passos rumo à falência renal, porque o verdadeiro perigo não está apenas no sal, nos remédios ou na desidratação. Esses são apenas os primeiros golpes. Existe algo muito maior, muito mais sombrio, algo que quase ninguém comenta abertamente. Um veneno invisível, presente em lugares inimagináveis, que se esconde atrás de rótulos bonitos e promessas de saúde. Algo que você consome acreditando estar protegido, quando na verdade está acelerando a contagem regressiva dos seus rins. Mas o que parece apenas um descuido cotidiano esconde um risco muito mais grave. Durante décadas, a medicina tentou decifrar por que algumas pessoas aparentemente saudáveis desenvolviam insuficiência renal sem motivo aparente. Não eram diabéticas, não tinham hipertensão, não abusavam de álcool. Ainda assim, seus rins entravam em colapso, como se tivessem sido corroídos por dentro. O mistério parecia insolúvel, até que alguns pesquisadores começaram a notar um padrão perturbador. Todos esses pacientes consumiam grandes quantidades de alimentos processados. A ligação não era óbvia na época, mas uma sombra já pairava sobre aquilo que chamavam de avanço da indústria alimentícia. Voltemos ao início dos anos 70. Em um laboratório esquecido de uma pequena universidade, um grupo de jovens cientistas analisava os efeitos de aditivos e conservantes em animais de teste. Eles não tinham grandes financiamentos, não eram celebridades da ciência, mas o que encontraram deveria ter mudado a história. Nos relatórios, escritos em páginas amareladas que quase ninguém mais lê, está descrito como um conservante comum provocava lesões microscópicas nos rins de ratos e coelhos. As células filtrantes eram danificadas pouco a pouco, até que a função renal despencava em questão de meses. A previsão deles era clara e assustadora. Se consumido diariamente por humanos ao longo dos anos,
Esse aditivo pode reduzir a função renal em até 40% antes dos primeiros sintomas clínicos. Mas ninguém deu atenção. O estudo foi arquivado, esquecido, enquanto a indústria avançava, multiplicando produtos modernos, que hoje fazem parte da sua rotina. E é aqui que o veneno invisível entra em cena, porque os mesmos aditivos e conservantes citados naquele relatório ainda estão entre nós. Estão nos frios e embutidos que você coloca no pão do café da manhã. Estão nas sopas prontas que parecem práticas e rápidas para o jantar. Estão nos molhos enlatados, nos biscoitos coloridos, nas bebidas artificiais que prometem energia e frescor. Até mesmo pães integrais industrializados, vendidos como saudáveis, escondem doses desse veneno que seus rins são obrigados a enfrentar em silêncio. O que torna tudo mais cruel é que esses aditivos não provocam sintomas imediatos. Ninguém come uma fatia de presunto hoje e sente os rins falhando amanhã. O veneno é lento, calculista. Ele se acumula ao longo dos anos, provocando inflamações discretas, cicatrizes invisíveis, pequenas alterações no equilíbrio do sangue. É como uma gota escavando pedra. Você não vê nada acontecer no dia a dia, até que um dia a estrutura cede de vez. E quando cede, não há volta. Você pode achar que estou exagerando, mas veja os sinais. Quantas vezes você se sentiu cansado sem motivo? Quantas vezes notou sua pele mais pálida, sua boca seca, sua urina mudando de cor sem explicação? Esses são sinais abafados de que seus rins estão pedindo socorro. Mas como parecem sintomas genéricos, como se fossem apenas parte do envelhecimento, a maioria das pessoas ignora, até que um exame de rotina revela a verdade brutal. A função renal despencou e agora resta apenas lidar com a consequência. Eu lembro de um relato registrado nos anos 70 sobre um homem de 64 anos, ativo, que jurava ter hábitos saudáveis. Ele caminhava diariamente, mantinha um peso adequado, evitava bebidas alcoólicas, mas todos os dias, religiosamente, comia frios no café da manhã e sopas prontas à noite. Esses detalhes, que pareciam inofensivos, eram justamente os veículos do veneno invisível. Quando finalmente fez exames, seus rins estavam funcionando a apenas 15% da capacidade. Sem dor, sem aviso, apenas um diagnóstico frio que o empurrou diretamente para a hemodiálise. Esse caso foi citado em poucas linhas no relatório, sem grande destaque. Hoje, lendo aquilo, a sensação é de estar diante de um aviso ignorado pela história. E não pense que esse problema ficou no passado. Hoje, milhares de idosos vivem o mesmo enredo. Sem perceber, ingerem toxinas ocultas em cada refeição. O corpo resiste por um tempo, como uma fortaleza que aguenta ataques sucessivos, mas há um momento em que as muralhas desmoronam. O colapso não vem devagar. Ele chega de repente, como um prédio que parecia firme, mas cujos alicerces estavam sendo corroídos há anos. É nesse instante que a pessoa percebe que algo que parecia seguro estava, na verdade, programando seus rins para falhar. A indústria, por sua vez, continua mascarando a verdade. Rótulos chamativos, embalagens coloridas, promessas de praticidade. Quantas vezes você já leu expressões como zero gordura trans, fonte de energia ou pronto em minutos? São frases desenhadas para transmitir segurança. Mas raramente alguém se pergunta o que está escondido na lista de ingredientes. Palavras estranhas, números, siglas químicas que quase ninguém entende. Atrás delas estão substâncias que seus rins não reconhecem, não conseguem processar, mas são obrigados a enfrentar dia após dia. Imagine a história de Dona Helena, 70 anos, que sempre se orgulhou de ser independente. Ela morava sozinha, cuidava da própria casa e acreditava estar se alimentando de maneira moderna e prática. Sopas prontas, molhos industrializados, sucos de caixinha. Rápido, fácil, aparentemente saudável. Quando começou a sentir fadiga constante e tonturas leves, achou que fosse apenas a idade. Mas ao fazer exames, a verdade veio à tona. Seus rins estavam reduzidos a 30% da capacidade. O médico foi claro. Anos de consumo de conservantes haviam deixado cicatrizes invisíveis, irreversíveis.
Esses relatos não são isolados. Eles fazem parte de um padrão assustador que continua crescendo. E é aqui que mora a revelação incômoda. O veneno invisível não é apenas uma substância. É um sistema. É a normalização de alimentos ultraprocessados como parte da rotina diária. É a crença de que se algo está nas prateleiras do supermercado, então deve ser seguro. É a ilusão de que, se não matou até agora, não vai matar nunca. Só que os rins não funcionam assim. Eles aguentam por um tempo, mas a cada ano de exposição, acumulam cicatrizes que não desaparecem. E o que mais inquieta é que mesmo esse veneno não é o pior. Sim, ele destrói lentamente seus rins. Sim, ele se esconde em lugares inimagináveis. Mas existe algo ainda mais traiçoeiro, mais perturbador, que vai além dos alimentos processados e dos conservantes químicos. Algo que não apenas corrói silenciosamente sua saúde renal, mas que pode levar seu corpo inteiro a um estado irreversível. E mesmo esse não é o veneno mais perigoso que descobri em meus anos de prática. Há algo de cruelmente irônico nos rins. Eles suportam agressões durante anos sem reclamar, mas quando finalmente dão sinais claros de falência, muitas vezes já não há mais retorno. É como uma represa que acumula rachaduras invisíveis por décadas e, de repente, desaba de uma vez, arrastando tudo ao redor. Essa é a natureza do que chamo de limite secreto. O ponto em que os rins deixam de ser resilientes e passam a ser frágeis como vidro prestes a se quebrar. Até esse ponto, pequenas mudanças podem realmente ajudar. Reduzir o consumo de sal, evitar o abuso de medicamentos comuns, aumentar a ingestão de água. Essas atitudes aliviam a sobrecarga, dão algum fôlego aos filtros renais. Muitos pacientes relatam melhora nos sintomas iniciais. Menos inchaço, mais energia, melhor disposição. É como se os rins respirassem aliviados por alguns instantes. Mas o que quase ninguém conta é que há um estágio silencioso em que essas mudanças já não fazem diferença. Quando os néfrons estão danificados além de certo limite, não há dieta, exercício ou suplemento capaz de restaurar o que foi perdido. E esse limite não vem com aviso. Imagine um homem de 70 anos que decide, tarde demais, mudar de vida. Ele corta o sal, passa a beber 2 litros de água por dia, abandona os alimentos processados. Por alguns meses, sente-se melhor. Acredita ter vencido a ameaça. Mas quando faz novos exames, descobre que a função renal continua caindo, inexoravelmente. Ele havia passado do limite secreto. Os rins estavam em processo de falência, e nada do que ele fizesse naquele momento seria suficiente para interromper a queda. O que resta é apenas desacelerar o inevitável. Esse limite varia de pessoa para pessoa. Em alguns, surge cedo aos 60 anos. Em outros, só depois dos 70. Mas a lógica é sempre a mesma. O corpo aguenta, mas até não aguentar mais. É por isso que muitos idosos que se consideram saudáveis acabam surpreendidos com diagnósticos devastadores. Eles acreditam estar em controle, mas na verdade já cruzaram a linha invisível. É um momento cruel, porque se apresenta como traição. O corpo, que parecia obediente, revela-se frágil. Os rins, que pareciam silenciosos e fiéis, mostram-se prestes a desistir. E a parte mais sombria é que esse limite secreto quase nunca é identificado em tempo. Exames comuns de rotina muitas vezes não captam as lesões iniciais. O paciente ouve que está tudo bem, continua a viver normalmente, enquanto os rins acumulam cicatrizes invisíveis. Quando finalmente os números do laboratório soam o alarme, a reserva funcional já se perdeu. É como se você estivesse dirigindo um carro que aparenta perfeito por fora, mas cujo motor está prestes a explodir. Você descobre apenas quando é tarde demais. Eu lembro de um caso que ilustra bem essa realidade. Uma senhora de 74 anos, chamada Teresa, chegou ao consultório convencida de que estava saudável. Ela caminhava todos os dias, se alimentava com moderação e tomava apenas alguns comprimidos para dores ocasionais. Seu único sintoma era um leve cansaço, que ela atribuía à idade. Fizemos exames de rotina e o choque veio
Seus rins funcionavam a apenas 25% da capacidade. Teresa não conseguia acreditar. Mas eu me sinto bem, dizia repetidamente. E é exatamente isso que torna o veneno invisível tão assustador. Ele destrói em silêncio, até o momento em que não há mais volta. Esse é o peso do limite secreto. Ele transforma escolhas simples em apostas de vida ou morte. Cada refeição, cada gole de bebida, cada comprimido engolido se soma a uma contagem regressiva que ninguém consegue ouvir. O corpo parece resistente, mas na verdade está sendo corroído pouco a pouco. E a crueldade é que não há como prever exatamente quando esse limite será cruzado. Para alguns, ele pode estar a décadas de distância. Para outros, pode ser amanhã. E se isso parece desesperador, há algo ainda mais perturbador a ser revelado. Porque o veneno invisível que você já conhece, o sal, os medicamentos, a desidratação, os aditivos, não é o único ator dessa história sombria. Existe outro fator, mais traiçoeiro, que age como cúmplice. Ele não está apenas naquilo que você ingere, mas também no ambiente ao seu redor. Poluentes, metais pesados, partículas invisíveis no ar que respiramos, todos eles encontram caminho até os rins. Cada respiração, cada copo de água da torneira, cada refeição exposta a toxinas ambientais acrescenta mais peso à carga que os rins precisam carregar. É um ataque em várias frentes, simultâneo, incansável. A verdade incômoda é que estamos cercados por esse veneno invisível. Ele se esconde nos alimentos, nas bebidas, no ar, na água. Ele não ataca de forma brutal, mas se infiltra como sombra, discreto, paciente. O resultado é um corpo intoxicado sem perceber, um organismo que luta diariamente para se manter vivo enquanto seus rins carregam uma batalha desigual. A sensação de segurança é apenas uma ilusão. A contagem regressiva já começou e a maioria nem sequer percebe. O limite secreto não é apenas um conceito médico, é uma metáfora cruel sobre a vida. Ele mostra que não basta confiar na sorte ou acreditar que comigo não vai acontecer. Ele lembra que cada escolha tem peso, cada descuido tem consequência e que os rins não têm a capacidade infinita que muitos imaginam. Eles são guerreiros silenciosos, mas até guerreiros cansam, e quando eles se rendem, o corpo inteiro paga o preço. Mas talvez a revelação mais perturbadora ainda esteja por vir, porque se até agora falamos de sal, medicamentos, desidratação, aditivos e poluentes, o que vem a seguir é ainda mais sombrio. Há um veneno oculto, tão profundamente integrado à vida moderna que é quase impossível escapar dele. Um veneno que redefine tudo o que você pensa sobre segurança alimentar e saúde. E quando eu revelar o que é, você vai entender por que tantos idosos sofrem em silêncio sem nunca terem tido a chance de se proteger. Existe um limite secreto que pode mudar tudo, e ele está mais próximo de você do que imagina. Chegamos ao momento da verdade. Desde o início eu disse que havia um veneno invisível, consumido diariamente por milhões de pessoas, que lentamente destrói os rins sem deixar rastros. Agora é hora de revelar o que está por trás de tantos diagnósticos inesperados, de tantas vidas viradas de cabeça para baixo. O veneno não é um único produto misterioso, não é uma droga exótica escondida em algum laboratório distante. Ele está muito mais próximo. Ele se chama alimentação ultraprocessada. Sim, é isso mesmo. O verdadeiro inimigo são os alimentos carregados de aditivos, conservantes, realçadores de sabor e substâncias químicas que nunca deveriam estar no corpo humano. Eles estão em praticamente todos os cantos da vida moderna. Nas carnes embutidas que parecem práticas, nos molhos prontos que prometem sabor, nos refrigerantes que anunciam frescor, nos biscoitos coloridos que divertem crianças e adultos. A cada mordida, a cada gole, você alimenta não apenas seu corpo, mas também o veneno silencioso que programa seus rins para falhar. O que torna isso tão assustador é justamente a banalidade. Não estamos falando de drogas ilegais ou substâncias obscuras. Estamos falando de produtos que você compra todos os dias no supermercado
embalados com rótulos chamativos e palavras que transmitem segurança. Fonte de energia, zero gordura trans, rico em vitaminas. Mas o que esses rótulos não dizem é que por trás da aparência inofensiva existe uma carga tóxica que se acumula lentamente. Os rins, silenciosos, aceitam a missão de filtrar esse veneno, mas há um preço. E esse preço é a sua vitalidade, sua saúde, sua vida. É por isso que tantos idosos chegam ao diagnóstico de insuficiência renal sem nunca terem imaginado estar em risco. Eles não eram descuidados, não eram irresponsáveis. Apenas confiaram em um sistema que normaliza o consumo de produtos ultraprocessados como se fossem parte inevitável da rotina. O resultado é uma geração inteira intoxicada, pagando silenciosamente o preço de décadas de conveniência. Mas aqui está a boa notícia. Ainda é possível reagir. Se você ainda não passou do limite secreto, mudanças simples podem dar uma segunda chance aos seus rins. Abandonar os ultraprocessados, reduzir drasticamente o consumo de sal, usar medicamentos apenas sob orientação médica, beber mais água mesmo sem sentir sede, priorizar alimentos naturais, frescos, simples. Cada pequena escolha pode ser a diferença entre prolongar a vida dos seus rins ou acelerar sua falência. E mesmo que você já tenha sinais de insuficiência, essas atitudes ajudam a retardar o avanço, dando mais tempo e qualidade de vida. A decisão está em suas mãos. Você pode continuar acreditando que um pacote de bolachas não faz diferença, que um refrigerante de vez em quando não tem problema, que um conservante químico não pode ser tão nocivo assim, ou pode encarar a verdade dura. Cada escolha conta, e cada escolha aproxima ou afasta você do limite secreto. Mas antes de encerrar, preciso deixar uma última reflexão. O veneno invisível que revelei hoje não é o único. Ele é apenas a ponta do iceberg. Existem outros riscos ocultos, outros inimigos silenciosos que corroem sua saúde sem que você perceba. Nos próximos vídeos, vou expor ainda mais segredos que a maioria prefere ignorar, porque a verdade é simples e perturbadora. O que mata não é apenas o que você sabe, mas sobretudo aquilo que nunca lhe contaram. Agora eu quero que você faça um compromisso público com a sua saúde. Escreva nos comentários: eu protejo meus rins. Essa frase não é apenas simbólica. É um pacto que você assume consigo mesmo. Uma promessa de que não vai mais fechar os olhos para o que realmente importa. E se você quer receber os próximos alertas, inscreva-se no canal agora mesmo. O que ainda vou revelar pode mudar sua vida de maneiras que você jamais imaginou. Lembre-se, seus rins não gritam, não pedem ajuda em voz alta. Mas se você escutar os sinais e agir antes do limite secreto, ainda há tempo de proteger aquilo que a maioria só valoriza quando perde.